Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que repercutir a informação exclusiva trazida pelo querido companheiro Paparazzo Rubro-Negro sobre o Pedro. O Flamengo vai fazer jogo duro em relação ao Pedro para não perder esse jogador que desperta a cobiça de clubes do Catar, da Turquia, tudo isso é informação do Paparazzo Rubro-Negro e a gente vai fazer uma análise em torno do Pedro aqui no canal, né? De acordo com ele, o Flamengo, inclusive, não acredita que o Al Rayyan do Catar vá pagar a multa rescisória do Pedro, que é considerada muito alta, né? Embora a gente não tenha os valores tangíveis dessa história, mas é uma multa muito alta. E dificilmente, né, esses clubes teriam 20 milhões de euros, né, para pagar pelo jogador que já foi colocado na vitrine. O Mauro César trouxe essa informação no ano passado por 15 milhões de euros e repercutiu muito mal isso. A gente sabe que o Pedro teve uma mudança de status a partir do momento em que chegou o Leonardo Jardim ao clube, ou seja, um status de jogador meio intocável, até que vem conseguindo fazer várias partidas, apesar do histórico de lesões que esse jogador possui. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria anunciar para você que esse canal tem um novo super parceiro, a Superbet. Você não conhece a Super ainda? Então saiba que é uma plataforma regulamentada que tem as odds mais fortes do mercado para você e aquele saque ligeiro que cai já na sua conta. Então é fundamental que você aponte agora a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, tá? Ou então você clique no link no comentário fixo deste vídeo, tá? A Superbet é a melhor opção para você fazer a sua fezinha, meus amigos, no Jogo do Brasil, neste sábado, às 7 horas da noite, aí no horário de Brasília. Eu estou nos Estados Unidos, 6 horas da tarde, aqui em Nova Jersey. Então você não perca essa oportunidade de encontrar as melhores odds do mercado na Superbet, com todas essas vantagens sobre as quais eu falei anteriormente. E tem aquele aviso de sempre, pessoal: jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então vamos continuar essa história, desenvolvendo essa história do Pedro, né? É um jogador fundamental, né? O Pedro motivado, em forma, é o melhor centroavante da América, do continente americano como um todo, né? É um jogador imprescindível para o Flamengo, não só porque o Flamengo ele busca, né, um centroavante que seja o substituto do Pedro, porque o Flamengo simplesmente não tem esse jogador. O Bruno Henrique não é esse cara e não dá para contar com o Wallace. Nossa, me lembro quando o Wallace entrou no jogo contra o Vasco da Gama, foi um verdadeiro desastre, né? E atuando ali pelo lado esquerdo, quer dizer, um jogador sobre o qual você deposita alguma esperança, você olha para o Wallace, fala, pô, será que esse jogador finalmente vai estourar? Você não sabe em que posição ele joga, não sei definir o posicionamento do Wallace, seja ele um centroavante, algo do tipo. Então, existe o interesse, de acordo, mais uma vez, dando crédito, como a gente sempre faz aqui no canal, de acordo, né, com o Paparazzo Rubro-Negro, existe esse interesse de alguns clubes do Oriente Médio. Ele cita particularmente o Al Rayyan do Catar, se não me engano, o time do Roger Guedes, inclusive. Existem clubes sauditas também que têm essa possibilidade, e clubes da Turquia. Sobre a Turquia, ali tem muito dinheiro, né? Principalmente o Fenerbahçe e o Galatasaray. Vale lembrar que o Fenerbahçe teve o Mourinho como técnico, levou o Kanté, jogador da seleção francesa que estava no Al Ittihad da Arábia Saudita, levou também o futebol turco, o Osimhen, né, que é um centroavante de muita qualidade, está no Galatasaray, campeão italiano pelo Napoli. Então tem dinheiro ali, os clubes têm condições de investimentos um pouco mais ousados, né? Mas aí teria de ser um desses dois. No Galatasaray não tem espaço para o Pedro, porque o Osimhen está lá. No Fenerbahçe pode até ser.
E o Besiktas, que é o outro grande do futebol turco, não acredito que teria dinheiro para tirar o Pedro do Flamengo. E aí vai uma crítica, né? O Flamengo sabe há um bom tempo que existe essa lacuna no elenco no que diz respeito à posição de centroavante. Por que não foi às compras anteriormente, né? Ou pelo menos tentar ali uma oportunidade de mercado. E aí a gente vê clubes que vão contratando jogadores por valores menores e agora querem uma fortuna para negociarem esses jogadores. É o caso, por exemplo, do Viveiros, que não era novidade para ninguém, estava arrebentando no Atlético Nacional de Medellín, na Libertadores da América, num grupo muito complicado, e o Atlético Paranaense foi lá e pegou o jogador. E hoje esse jogador está muito valorizado, vale uma fortuna. Por que o Flamengo não faz esse exercício de procurar o jogador na fonte, quando ele ainda está menos valorizado? É uma crítica que eu faço. Mas se a gente trouxesse o Viveiros, ninguém sabia quem é, mas tem que confiar no taco, cara. E é esse tipo de contratação que o Flamengo precisa usar nesse momento. Fazer contratações de scout, né? Para que encontre aí valores mais baixos para contratação, porque o Flamengo não vai ter muito dinheiro, a gente já trouxe essa informação aqui no canal, para fazer grandes contratações. O Lucas Paquetá, por exemplo, foi um jogador de 42 milhões de euros. O Flamengo não tem nem perto disso para fazer contratação nesse momento, a não ser que endivide o clube. E aí, meu amigo, endividar o clube é o pior dos cenários, né? Ainda mais se fizer contratação errada. Então, o Flamengo vai ter de negociar jogadores. O Flamengo, repito mais uma vez, tem uma meta estabelecida de 256 milhões de reais para vender jogadores. Tem que cumprir o orçamento. E vendeu até o momento 47 milhões. O Iago, o Juninho, o Vitor Hugo, é pouco para bater essa meta que é muito ambiciosa. Então o Flamengo vai ter que usar a criatividade. O Flamengo já tem um grande time. Agora, o Flamengo precisa trazer um centroavante reserva para o Pedro. E não adianta pensar em Tati Castelhanos, Lucas Beltrán, esses jogadores são muito caros, né? Embora o Tati Castelhanos tenha caído com o West Ham para a Championship, que é a segunda divisão do futebol inglês, mas o Flamengo tem que se virar, né? Não vai conseguir trazer jogadores desse quilate aí. E seriam apostas também. Quem garante o Lucas Beltrán, acho que seria menos até. No River Plate ele começou muito bem, foi para a Fiorentina, não deu certo, foi para o futebol espanhol. Um jogador que poderia até naquele momento, no ano passado, ter aceitado a proposta do Flamengo, assim como o Tati Castelhanos, que acabou caindo no West Ham, né? Teve uma redução salarial de 50% por contrato. Então, jogadores que pensaram pequeno naquele momento e não aceitaram a proposta do Flamengo, sempre uma proposta muito boa, tá? Sempre muito bom, e o Flamengo tem o apelo de ser hoje o principal time do continente americano, e isso não é retórica, isso é uma constatação, uma vez que o Flamengo vence o Cruz Azul no ano passado, né, no Intercontinental, unificando o título das Américas, rendeu o troféu até isso. Então não é retórica, não, é papo sério. O Flamengo é o detentor da coroa das Américas. É um apelo muito grande. Não entendo por que esses jogadores não aceitam essas condições. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.